Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ricardo e essa é mais umas aulas de aquecimento antes do evento Bora Desenhar. E se tu não sabes do que eu estou falando, o evento Bora Desenhar é um evento que acontece durante 3 dias, nos dias 21, 22 e 23 de março, às 20h30, onde eu vou te ensinar a desenhar sem precisar copiar. E na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode melhorar o nosso desenho de uma forma bem simples e trabalhando com um tema bem bacana e super eu vou dizer assim, ele é um canivete suíço. Dá para trabalhar com ele em diversas maneiras diferentes, com diversos estilos, com diversas temáticas diferentes, né? Então ele é bastante eclético e nesse caso são Pokémons. Então muita gente gosta de Pokémon e como eu sempre falo sobre trabalhar com tridimensionalidade, Pokémon geralmente é uma das primeiras opções que eu passo para os meus alunos estudarem, né? Então estudar com Pokémons é muito simples, que a gente olha para eles, não. Claro que, exceto alguns, né, que a gente tem algumas dificuldades, mas no geral a gente consegue olhar para eles e enxergar as formas geométricas que estão por debaixo deles, né? Então isso facilita bastante o trabalho de quem está começando a desenhar, né? Quem está mais avançado pode utilizar para outras finalidades, para fazer fanart, pode trabalhar com diversas coisas diferentes, né? Mas para quem está começando é super interessante, né? É uma temática muito bacana de começar a estudar. E como sempre que eu vou falar, né? A gente começa estudando, entendendo através do que é tridimensional, a gente vai entendendo, porque eu vou fazer essa aula dividida mais ou menos em acho que duas partes que são mais relevantes. E primeira coisa, a gente tem que entender a tridimensionalidade. Então a gente vai entender que a gente vai desconstruir. Primeiro a gente vai entender quais são as formas que compõem esse objeto, e por isso eu trouxe aqui a nossa barrinha de ferramentas das formas geométricas e as ações que a gente pode fazer com as formas geométricas. Então a gente pode usar tanto a esfera, quanto o cubo, o paralelepípedo, cone, cilindro, e a gente pode esticar, apertar, torcer, dobrar ou mesclar essas formas, né? Então a gente pode utilizar essas ações básicas para poder fazer esse desenho. E aí o que eu trago para vocês aqui, ó? Normalmente eu não faço com ele atrás do lado, mas vocês podem fazer, se esse é o seu primeiro contato com o desenho, vocês podem fazer sim. Normalmente o que eu faço para tentar desconstruir ele é olhar para o objeto, né, olhar para o elemento que eu tenho aqui dentro, e aí eu vou tentar transformar nas coisas mais simples possíveis. Ó. Então eu vou pegar o corpo dele, por exemplo, e eu vou transformar numa esfera. Né? Então eu consigo entender rapidamente que ele é uma esfera. Ele claramente parece só uma esfera peluda. Então, eu tenho isso aqui. Aí eu consigo olhar, por exemplo, para a área dos braços dele e das pernas dele e consigo entender mais ou menos que eles são cilindros, né? Então, tenho isso aqui, é um cilindrinho grudado aqui na pata dele, né? No corpo, né? Nessa parte mais esférica. Eu consigo entender que a pata dele é um paralelepípedo, né? Então, a gente tem esse formato tridimensional. Independente dele ter os detalhamentos e tal, né, dele ter algumas dobrinhas para cá ou para lá, o importante é a gente de fato simplificar na forma mais básica possível. Então, de novo, a mão dele aqui em cima, né, mais um paralelepípedo, né? Então a gente tem aqui mais um braço que é um cilindro. É importante que a gente faça cilíndrico ou faça, independente seja esfera, é importante que a gente faça não só essa voltinha aqui, ó, mas que faça a parte de trás também. Porque isso ajuda muito, principalmente quem está iniciando, vocês que estão iniciando, a fazer o formato correto. Porque se tu só faz isso aqui, eu estou acostumado a fazer, mas normalmente se tu só faz isso aqui, tu vai acabar fazendo isso aqui, ó. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Normalmente tu vai fazer isso. E isso aqui não é um formato cilíndrico. Tu vai fazer o braço dele utilizando esse formato. Isso aqui não é um formato cilíndrico. Você não tem um ângulo correto. O ângulo correto é esse aqui. Ó. Então ele tem uma curva muito maior. E para quem está começando, isso é bem importante entender que existe essa curva, é bem importante entender e representar essa curva é bem importante para a gente, né? Vocês precisam entender isso de fato, né? Então é importante representar mesmo que dessa forma simples. E se você está começando, não tem nenhum problema, vem aqui em cima, porque quando tu está começando, tu não tem a consciência das formas. Então tu pode vir de fato vir aqui e fazer em cima e aí tentar criar essa consciência das formas que tu deveria estar desenhando. Ó. Então é fazer isso, fazer o encaixe aqui, ó, fazer a voltinha. Não tem problema nenhum.
É claro que tu não vai postar esse desenho dizendo que é teu desenho. Aí isso se de fato seria um problema. Mas se isso aqui é só um estudo teu que tu está precisando entender os formatos, não existe problema nenhum em tu fazer por cima, né? E aí tu vai ter a consciência do formato do desenho. E aí tu vai poder utilizar ele, né? Vai poder trabalhar com ele num segundo momento. Então a gente pode dizer com uma certa segurança que a gente vai ter, para poder fazer esse desenho, né, a gente vai sempre ter um objeto que ele vai ser uma esfera, tanto o braço quanto a perna vão ser cilindros e que a gente vai ter também um paralelepípedo que vai servir para a parte das mãos, né? Então a gente faz esse tipo de estruturação para começar o nosso trabalho. Então a gente primeiro entende como é que ele é de fato, né? A gente desconstrói ele para conseguir entender de fato como é que é. Eu até esqueci ali, mas a gente pode também usar o cone aqui para poder fazer as orelhas, né? Então a orelhinha dele é um cone. Então a gente está usando, a gente está gabaritando, né? Pegando todos os elementos que a gente tem dentro da nossa barrinha de ferramentas. E aí, depois que a gente conseguiu fazer isso, o que que é legal de fazer? É legal da gente poder agora então experimentar. Já que eles são só formas simples, não vamos fazer ele complexo, mas vamos experimentar com essas formas simples. Porque, né, a gente tem psicologicamente muito mais facilidade em fazer isso, né? Então, eu não vou mudar essa parte central do corpo dele aqui. Ela continua sendo essa mesma esfera. Eu vou colocar o nariz mais ou menos no mesmo ponto, os olhos também no mesmo ponto. Ó, eu não estou me preocupando em fazer perfeito, só estou colocando mais ou menos os elementos ali, da maneira que eu acho que eles estão dispostos. E aí vou seguir em frente. O que que eu vou fazer? Ah, poxa, então eu quero, já que são cilindros, é uma coisa simples, o que que eu quero? Eu vou, em vez da perna dele estar para cima, para se ele está soltando, eu vou colocar ela no chão, ó. Vou colocar no chão aqui. Vou colocar para cá, ó. Aqui assim, como se fosse um palitinho. Esse braço eu vou manter o mesmo, para ter uma similaridade. E esse braço aqui eu vou dobrar para lá, com a pata para baixo, ó, como se ele fosse um lutador de karatê. Pronto, então eu já tenho mais ou menos um boneco de palitinho feito dele rapidamente, sem me preocupar com proporção, sem me preocupar com nada, mas eu já tenho mais ou menos ele feito rapidinho e mudando pouca coisa da minha posição original, o que vai fazer com que trabalhar com isso seja muito mais fácil. Então, por exemplo, eu já identifiquei quais são as formas básicas. Agora eu estou pegando essas mesmas formas básicas e tentando utilizar ela de formas diferentes. Então é como se eu estivesse pegando um Lego. Eu estou pegando as pecinhas de Lego que eu já utilizei para criar certo objeto e agora estou utilizando essas mesmas pecinhas, só que eu estou mudando o ângulo de algumas coisas. Então, tipo, é basicamente a mesma coisa. Ó, então, eu vou fazer isso aqui, que é a parte do corpo dele, sem detalhamento. Agora eu vou colocar a perna para cá. Ela é pequenininha, né? Então, eu vou colocar para cá a outra parte. E a patinha dele, que é um paralelepípedo. Vou fazer ela bem tridimensional, porque daí eu coloco essa parte de ferro, que parece um grilhão que tem na pata dele, coloco aqui, ó, transparente, faço do outro lado certinho, e agora eu coloco para cá também. Coloco aqui assim, para baixo, faço bem arredondado, mais uma vez vou fazer essa parte metálica, e o pé dele está aqui, ó, mais um paralelepípedo. Agora essa parte do braço dele, vou fazer para cá, cilindro mais uma vez, ó, o antebraço dele que é pequenininho, é um cilindro também. E aí a parte da pata dele, vou fazer mais um paralelepípedo. Esse aqui vou usar o mesmo. Basicamente o mesmo ângulo, posso modificar levemente aqui, só para ter uma diferenciação, mas é basicamente o mesmo ângulo e utilizando mesma ideia dos cilindros. Então eu rapidamente consigo fazer ele numa posição diferente. É claro que para eu conseguir fazer ele perfeitamente, ele vai demandar outros detalhamentos, né? Eu vou ter que vir aqui fazer essa outra parte do trabalho que é colocar os detalhes nele, ó. E aí verificar se a proporção está correta e tal, né? Colocar a orelha que eu acabei não tinha colocado aqui, ó. Colocar esses elementos aqui assim, ó. Esse pelo dele bem pontudo. O que que eu acho que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou fazer a mesma perna, só que eu acho que eu vou dar uma diminuidinha nela para ele ficar mais baixinho.
Então agora eu começo a comparar com relação ao que eu tenho ali. Eu não estou vendo ele em nenhuma outra posição, só estou assumindo que ele é um pouquinho menor. Então vou deixar ele mais baixinho aqui, só para ele não ficar estranho. Ó, deixo ele assim. Mas eu estou utilizando a mesma coisa que eu já tinha feito antes. Eu não estou modificando nada, é o mesmo formato, só que ele está mais curto. Ó. Mesma coisa para a pata. Pronto. E aí eu começo a formular um desenho, né? Então, a primeira coisa que eu faço é análise, ele ainda não é um desenho original nem nada. Agora, quando eu estou fazendo isso aqui, ele já começa a se aproximar de um desenho original, porque eu já estou modificando os elementos. Eu estou utilizando os elementos que eu tinha feito antes para ter uma base, mas eu estou começando a modificar eles e a partir dessa modificação eu começo a criar personalidade para o meu desenho. Eu começo trabalhar certos elementos para ele que eu posso utilizar mais para frente, de repente mudar ainda mais a posição dele, né? Então posso fazer uma coisa muito mais personalizada para o meu próprio trabalho, né? Então dá para ver aqui ó, que ele já está até com a perninha um pouquinho menor, me parece que ele está mais acertado, né? Ele tem um tamanho mais certinho quando a gente começa a fazer desse jeito. Então é interessante de fazer isso porque é um exercício bem fácil, simples de fazer, dá pra pegar com vários Pokémons que são bem básicos e aí tu vai conseguir ter um resultado super interessante com eles, né? E outro exercício que eu acho que é bem bacana de fazer, que é um exercício para quem faz pintura digital, por exemplo, ó, é o seguinte, ó, é de pegar esse mesmo boneco aqui e aí vamos ter que ter esse entendimento, ó, mais uma vez, esse não é um trabalho que tu vai poder publicar e dizer que ele é teu. Aqui, ao invés de estudar o que a gente estava fazendo, né, de fazer posição, outro tipo de estudo que a gente pode fazer com ele também, ó, lembrando ainda, né, sempre relembrando nessa ideia da tridimensionalidade, um outro estudo que a gente pode fazer é um estudo de luz e sombra para ele, né? Então, claro que a gente vai precisar entender a tridimensionalidade do nosso boneco, né? Então a gente já faz aquela análise, a análise com as formas geométricas, ela já nos ajuda muito a ter esse entendimento da volumetria do nosso Pokémon, né? Então dá para ter uma primeira base bem certinha. E o que que a gente vai fazer? E por que que eu vou fazer dessa forma? Porque neste caso aqui, o objetivo desse segundo tópico não é construir, não é construir o corpo, não é nada. É a gente trabalhar diretamente com a luz e sombra, né? Então, se eu vou trabalhar com a luz e sombra, não tem muito por que eu ficar perdendo tempo com outras partes do desenho. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova camada. Criei uma camada que ela está em cima do meu desenho. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar para cá agora. Vou agrupar isso aqui para a gente não ficar atrapalhado. Vou tirar essa camada. E aqui também a camada do desenho. Esse preto e branco é o meu desenho. Pronto, está ele feito. A minha camada do desenho está pronta. E aqui eu vou colocar uma camada chamada pintura base. O que eu vou fazer com essa aqui? Eu vou segurar o Alt. Tá vendo que o meu botãozinho ali em cima dos dois é tipo uma mãozinha, né? Agora quando eu aperto o Alt, ele vai mudar de ícone. Então ele vai fazer uma máscara. Então agora a minha pintura base, ela está circunscrita ao desenho. Isso significa o quê? Significa que eu vou tirar ele agora. Eu vou apertar Alt e vou tirar. Então vou pegar aqui e vou fazer um risco. Ó, um risco que começa fora, passa pelo desenho e termina fora. Quando eu crio essa máscara, olha o que acontece. Ele fica somente dentro do desenho. Tá? Então a máscara serve para isso. E o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra camada aqui só para poder ter a pinturinha. Vou pegar essas cores base aqui, ó. Só deixar elas separadas. Eu vou utilizar essas duas cores base que tem no Pokémon. Para não ter nada diferente, as duas cores base. Tem essa aqui também e essa aqui agora. Ó. Então tem essas duas cores para cada uma das partes que eu vou estar utilizando. Beleza, então eu tenho isso. Deixei essas cores separadas, vou bloquear essa camada. Na minha pintura base, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó, e vou tirar o que antes era a minha parte de pintura. Então não precisa ser uma coisa complexa, não precisa ser uma coisa perfeita, é só para tirar a sombra que já vem com o desenho. Porque o nosso objetivo agora aqui ó, é a gente
a gente estava utilizando essa imagem exatamente para atalhar, para que a gente não tenha que perder tempo criando toda uma imagem do zero, mas mesmo assim a gente consiga trabalhar e brincar com a luz e sombra. Então eu estou tirando completamente a sombra do meu objeto, estou fazendo ele do zero, né? Então eu estou tirando completamente a característica que o artista original deu para o desenho. Então eu não estou me preocupando muito com ser muito cuidadoso com as linhas nem nada, isso não é tão relevante assim. Eu só estou tentando manter os contornos mais ou menos onde eles estão, para que eu não acabe me perdendo depois. Ó. Mas a princípio eu estou tirando a sombra de cada uma das partes desse meu desenho. Então ele vai ficar assim, né? Eu tenho que pegar a pintura do corpo também e acabar tirando essa área aqui. Então quando a gente finaliza ele, né? Então ele vai estar completamente limpo, como se ele tivesse só com as cores base, né? Então eu não estou utilizando nenhum efeito de camada aqui, eu estou literalmente só pintando por cima, né? Eu poderia fazer um contorno, eu poderia refazer, mas isso não é exatamente muito importante, né? Só vamos tomar o cuidado de tentar manter as linhas, um pouquinho das linhas originais, só para a gente não se perder, para ter uma divisãozinha de planos, mas a princípio, ó, então a gente tem um desenho que ele voltou a ser somente as cores bases. Então eu tiro a camada, ele volta a ser a cor, né, original. O que que eu vou fazer agora? Então eu vou criar uma camada agora que vai ser a minha pintura, pode ser, sei lá, pintura 1, pintura 2, qualquer coisa do tipo. E eu estou fazendo em preto e branco para que a gente não tenha que se preocupar com as cores. Então é puramente preto e branco. Então lembrando que para poder fazer isso, eu tenho que ter entendido sobre a volumetria. Não tem como eu conseguir fazer esse trabalho aqui se eu não consigo entender o formato tridimensional do corpo do meu desenho, né? A gente não precisa entender o contexto desse personagem. Se a gente não consegue entender isso, aí tu não vai conseguir de fato fazer esse exercício, tu não vai conseguir dedicar esse tempo para poder fazer o exercício, tá? Então é importantíssimo que tu tenha essa visão e que tu tenha feito o outro exercício anteriormente, né? Então, para poder funcionar com tranquilidade. Então, depois que eu fiz isso aqui, o que que eu vou fazer agora? Eu vou chegar e eu vou tentar modificar a luz, né, a fonte de luz. Então, a luz desse carinha aqui, ela está vindo meio de cima da diagonal. O que que eu vou fazer com ela, então? Vamos tentar fazer agora ela vindo do lado. Ó. Vou modificar e essa luz agora ela vai estar vindo do lado. Ela vem deste lado de cá, bem na lateral dele, bem na lateral mesmo. Então, ela está meio que entre esse braço aqui e essa perna, na lateral do corpo do meu Primeape. E aí, eu vou deixar ele marcadinho aqui, ó. Vou deixar essa camadinha bem fraquinha, só para poder ter a direção dele. Agora eu vou voltar para minha pintura e vou pegar a minha tonalidade de sombra. E agora o que que eu vou fazer? De acordo com o volume do corpo, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar representar a sombra da maneira correta. Então eu vou colocar aqui essa camada aqui de pintura, eu vou colocar ela em uma camada de escurecer. Por que que vai acontecer? E todas as outras cores claras que estão aqui, ó, eu consigo escurecer elas. Mas nenhum tom que seja preto eu consigo escurecer. Então ele não vai passar por cima das linhas. Então eu posso trabalhar e brincar com a minha luz e sombra dessa forma. Então a minha camada ali, o modo de mesclagem dela está em escurecer. Ó, então eu faço isso. Agora aqui a lateralzinha da perna, vou fazer isso aqui, porque está escondido, né? Estou fazendo somente essa cor aqui no momento. Ó. Então a parte de baixo da pata e aqui, ó, tá escuro. Então eu posso dizer de repente que o próprio volume do corpo dele esconde um pouquinho dessa parte da coxa dele aqui assim, né? Então esconde um pouquinho desse volume. Talvez essa parte da panturrilha dele fique clarinha, a gente veja um pouquinho dela. Então algumas coisas que a gente tem que fazer certo, né? Tem que trazer da nossa imaginação. Estou trazendo aqui então um pouco de escuro. Como está vindo por baixo, ó, vou deixar essa área de cima um pouquinho mais escura. Tá vindo por baixo de novo, né? Tá vindo daquela direção, ó. Então, topo escuro, essa parte escura. Posso colocar aqui por dentro da pata dele também escuro.
De repente eu posso imaginar que alguma pontinha ali do dedinho dele que está vindo, voltando para frente, apareça mais claro. Então aqui, como o volume é arredondado, o que eu vou fazer? Essa área inicial aqui, ó, eu vou deixar ela escura. Então eu vou imaginar que ele começa a pegar um pouquinho dessa luz quando ele se projeta um pouquinho mais para frente do corpo, né? Porque ele se projeta um pouquinho mais em direção à luz. Ó, mesma coisa aqui assim. Então ele está ao contrário da luz. E a lateral também, escuro. Ó, então já dá para notar bem o volume dele, né? Então já dá para notar bastante a diferença de volume que eu tenho nesse personagem. Então o que eu vou fazer, eu vou criar mais uma camada de pintura de novo, vou botar em escurecer, e agora eu vou trabalhar a tonalidade mais escura dessa base branquinha do corpo, né? Então, ó, então considerando que ele é um volume, né, ele é uma bolotinha, vou trazer um pouquinho de sombra para esse nariz aqui que está bem na lateral do corpo. Então vou deixar ele aqui assim. Posso brincar que tem um volumezinho no olho, ó, e no centro do rosto dele, ó, que não tinha antes, até no desenho original. Como ele é uma bolota, vou pegar todo este lado aqui dele, ó, inclusive da orelha, e vou deixar mais escuro. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Para poder fazer esse volume, eu vou brincar com a ideia dos pelos dele, ó. Vou fazer os pelinhos, vou deixar essa área inteira mais escura, de acordo com até a sombra da mão que a gente estava fazendo ali, né? No braço, ó. Então tem volumezinho aqui, a parte de cima dessa orelha, ó. A gente pode imaginar que a sombra do braço, de repente, ela projeta um pouquinho de sombra para cá, ó. Um ladinho do pelo aqui, um ladinho do pelo ali, ó. Então, olha que interessante esse exercício e completamente rapidinho de fazer, né? Então, eu não precisei de muitos elementos para conseguir fazer ele, mas ao fazer ele eu já consegui brincar com um pouquinho mais de luz e sombra, né? E sem precisar ter que fazer um desenho completamente do zero, né? Então, eu de fato eu fiz ele de uma forma bem simplesinha. É, não, a gente não precisou fazer uma coisa super complexa. E é um exercício que ele é tão rápido de fazer que a gente consegue fazer vários, né? Então, por exemplo, já que eu tenho a luz e sombra dele feita desse jeito, agora eu posso mudar de repente o cenário de luz, né? Eu posso fazer ele vindo de baixo, posso fazer ele vindo completamente de cima, posso fazer ele vindo de trás do corpo, e dá para brincar, né, de uma forma completamente diferente, né? E como eu disse, né, Pokémons é um assunto que ele é muito versátil. Então tu pode pegar vários Pokémons e trabalhar somente a luz e sombra deles. Se tu acha que está mais avançado, pode trabalhar com as cores deles. Se tu quer trabalhar mais simples, pô, então mais simples a gente começa com a forma geométrica, a gente começa a desconstruir eles. Ah, se tu tá muito avançado, a gente pode fazer uma fanart. De repente a gente pode brincar com textura. Ah, eu quero trabalhar como é que eu aprendo a fazer lava. Pô, então pega um Pokémon de lava, faz ele nesse contexto, faz um mini cenário, faz um habitat para ele que seja na lava. Então é super legal, é super versátil, porque tu consegue pegar eles e colocar eles em quase qualquer contexto. E se tu ficou até aqui, eu agradeço demais por estar presente nessa aula de aquecimento. Espero te ver nas nossas próximas aulas de aquecimento. Sempre lembrando que são 3 aulas por dia, sempre às 9, 16 e 20 horas. Se tu não te inscreveu ainda no Evento para Desenho, eu te convido a fazer isso agora, clicando no link da descrição que está na base desse vídeo, que em 3 minutinhos já vai estar participando, né, dos nossos grupos de WhatsApp e Facebook, onde tu pode publicar o teu trabalho, pode publicar suas dúvidas e eu vou te responder todas elas pessoalmente. Mais uma vez agradeço a tua presença, desejo para ti um ótimo dia, tarde, noite, qualquer que seja, e valeu!